Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Tati Lhoa, da Decorando Emoções, em mais uma sessão Raio-X, onde eu respondo perguntas dos seguidores sobre o mercado de festas. A gente já tem perguntas aqui no Instagram. Se você tiver aí, tiver sua pergunta, manda para mim, que eu vou responder todas as perguntas que eu conseguir no período de 1 hora, tá bom? Como eu faço para divulgar melhor minha página? Eu fiz um post a respeito disso, acho que ontem ou anteontem, falando de atração de clientes, né? Quando a gente pensa em divulgar, as pessoas falam muito de marketing, de divulgação, mas a gente tem que pensar o seguinte: para que serve tudo isso? Para você atrair a atenção do seu cliente. Então, quando você fala que você quer se divulgar melhor nas redes sociais, na sua página, você tem que pensar qual é o conteúdo que o seu cliente quer consumir. O que ele quer ver na sua página? Ele quer ver festas, ele quer ver outro assunto, ele gosta de texto curto, ele gosta de texto longo. Como é que é a relação dele com as redes sociais? Porque quando a gente sabe isso, a gente consegue se comunicar muito melhor. A rede social, ela serve como um canal de comunicação, é um canal de relacionamento, onde uma pessoa posta alguma coisa e outras pessoas interagem com aquela postagem. Então, a divulgação da sua página tem muito a ver com o perfil do seu cliente. Mas é importante que você sempre tenha frequência. Então, coloque aí, né? Eu, por exemplo, tenho 2 posts por dia. Ai, Tati, mas dá trabalho, né? Muito trabalho, gente. Não é fácil você fazer 2 postagens por dia. Mas é a forma que eu encontrei de me comunicar melhor com as pessoas que me seguem. Então você tem que determinar aí qual é a frequência que você vai usar, qual é a quantidade de dias que você vai usar para postar e postar. E postar conteúdos que sejam relevantes. A gente está falando, quando eu falo de postagens, a gente tem o Facebook e o Insta. O Insta é o grande veículo, a grande ferramenta que nós temos de divulgar o nosso trabalho. Mas a gente precisa pensar que se a gente quer atrair a atenção do cliente, a gente tem que postar um conteúdo que seja realmente muito interessante para ele. E as fotos têm que estar muito bonitas. Eu vejo fotos tortas, escuras, desfocadas, fotos que não dizem nada, fotos que mostram demais. Sabe aquela história? A pessoa tira uma foto, a mesa está lá longe, a pessoa tira a foto daqui. Poxa, tá mostrando extintor de incêndio, parede vazia. Então você tem que pensar o que você gosta de olhar. Quando você vê um perfil na internet que você curte, que você gosta, o que você pode tirar dali de ensinamento para poder colocar dentro do seu negócio? Ninguém gosta de conteúdo que seja meia boca. Então, se atente ao tipo de conteúdo e à frequência de conteúdo que você tem postado, porque é isso que vai atrair as pessoas para sua rede social e, consequentemente, criar o desejo dessas pessoas de consumirem alguma coisa sua. Ninguém vai lá e casa de uma vez só. A pessoa namora, ela paquera, tem todo o envolvimento para depois ela se sentir segura em comprar alguma coisa com você. É esse o caminho para você se divulgar melhor nas redes sociais. Deixa eu ver aqui. Quais tipos de serviços uma loja de locação pode agregar na loja? Vários. Uma loja de locação, ela não é simplesmente um local onde você pode ter peças e as pessoas vêm e locam peças. Você pode ter produtos agregados. Então, por exemplo, eu tenho alunas dentro do Precifique que têm lojas de locação. E o que elas fazem? Elas oferecem serviços complementares. Eu tenho uma delas que tem, por exemplo, forminhas de tecido. Então, dentro da loja dela, as pessoas já saem com a forminha de tecido, não, forminha de formato de flor, desculpa, de papel. Por quê? Porque a pessoa, ela curte a forminha tá lá, a mão dela, ela pega e já sai com tudo. Eu tenho uma outra aluna que agregou, além da parte de locação, ela colocou os balões, porque na região dela não existiam pessoas que faziam balões e ela decidiu que ela ia colocar balões também. E o que acontece quando você agrega serviços dentro do teu negócio? Você eleva o valor do ticket médio. O que é isso, Tati? Você faz com que a pessoa que ia gastar 200 gaste 300.
E quanto maior o valor do ticket médio, mais você tem lucro no final do mês. Claro, né? Aquela história. Cada produto pode ter uma margem de lucratividade? Pode. Mas quanto mais você vende, mais você tem dinheiro em caixa. Isso é princípio básico. Então, é isso aí. Você pode ter várias coisas. Você pode ter o serviço de montagem, serviço de desmontagem. A grande questão é, o que falta na sua região? O que o seu cliente compraria que hoje ele não compra, mas que ele compraria se tivesse? Faz uma pesquisa de mercado. Gente, a melhor resposta para a maioria das dúvidas que vocês têm está no cliente de vocês, está no mercado de vocês, está na pessoa que potencialmente poderia comprar o seu produto. Dúvida sobre valor a cobrar. Maria Alegrias. Bom, precificação é um assunto super longo. A gente tem vários vídeos no YouTube. Então, se você quiser saber mais sobre precificação, acessa lá youtube.com/decorando emocoins, que a gente tem vários vídeos onde eu falo sobre precificação. Mas a grande questão é que as pessoas precificam baseadas simplesmente na matemática. Então, faz o famoso vezes quanto, aí se preocupam em colocar o custo da mão de obra. Existem três, que a gente chama de 3 pilares para você precificar corretamente dentro do mercado de festas. O primeiro deles são os custos. E aí, quando a gente fala de custo, a gente está falando até do pingo de cola quente, que muitas vezes é desprezado pela maioria. Então, você tem que saber quanto custa para você produzir uma festa. O segundo elemento tem a ver com a sua concorrência. Então, você precisa estar atento ao que está acontecendo no seu mercado para você decidir qual é o preço que você vai cobrar. E isso não significa que você vai colocar um preço abaixo do mercado. Não. Isso significa que você vai escolher o preço que você vai cobrar do seu cliente baseado no posicionamento que você quer. Então, se você quer ter um posicionamento acima do que acontece hoje, abaixo, igual, enfim, mas você precisa ter essa referência da concorrência, porque sem isso fica muito difícil de você se posicionar em relação a preço. E o terceiro item, que é muito importante, diz respeito ao valor e não a preço. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de valor, que é aquilo que o cliente percebe a mais de você. É aquilo que o seu cliente diz, nossa, como é legal comprar da Tati, porque a Tati me entrega mais do que eu gostaria. É aquela sensação que o cliente tem de, poxa, valeu a pena pagar o que eu estou pagando. Isso é valor. É você entregar alguma coisa a mais para o seu cliente. Você pode fazer isso de diversas formas, mas você precisa, para entregar valor, conhecer o cliente. Saber o que ele realmente espera de uma empresa. Quando você faz isso, você consegue precificar de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais lógica, através desses 3 elementos. Fechou? O que mais, gente? O que mais? Olá, quanto tempo de investimento você fez para poder ter um retorno? Shalom, boa pergunta. É assim, o investimento que a gente faz, isso depende muito. Quando eu comecei numa época que não existia a concorrência que existe hoje, não existia a forma de trabalhar como existe hoje, era um outro mercado. Era um mercado onde eu nadava praticamente sozinha. Então, o meu investimento inicial ele foi um investimento baixo. Eu não investi, por exemplo, numa casa, num escritório, não existiam louças para comprar, não existia mobiliário para comprar. O que a gente precisava era de meia dúzia de toalhas para colocar na mesa que tinha no espaço e algumas caixas forradas de tecido. Era isso. Agora é o seguinte, quando foi que eu realmente comecei a ganhar dinheiro? Ontem eu estava na internet e eu estava vendo um blog que eu tinha, sei lá, de 2018, eu acho, 2017. E aí eu comecei a ler um monte de coisa do blog e comecei a pensar. Eu comecei em 2004, trabalhando com decoração romântica. E nesse período eu sofri demais, eu pastei demais. Porque não tinha cliente, eu tinha muitas responsabilidades, muita cobrança em relação a mim mesma. E eu demorei, de fato, para ganhar dinheiro. E eu só ganhei dinheiro quando aconteceu uma coisa na minha vida. Só ganhei dinheiro quando eu comecei a entender que se eu continuasse focando toda a minha energia
no balão, na flor e no bolo, eu não ia chegar em lugar nenhum. Porque era isso que todo mundo fazia. A grande virada da Decorando Emoções foi quando eu percebi que eu não poderia ser só uma decoradora, que eu tinha que virar uma empresa, que eu tinha que ser uma empresária, que eu tinha que me comportar, agir como se fosse alguém que realmente tivesse uma empresa grande. Quando eu percebi isso, as coisas começaram a fluir muito mais fáceis. Então, assim, eu ficava na casa da minha mãe, eu tinha tido um escritório, depois eu tinha voltado para a casa da minha mãe, porque eu não tinha grana para pagar. Quando eu decidi alugar a minha primeira casa, que foi uma casa só minha, nesse dia o negócio fez assim, ó, como se fosse um clique. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Tati, mas eu tenho medo de dar errado. Eu também tenho medo de dar errado, gente. Eu também tenho medo. Eu não sou diferente de absolutamente ninguém. Aliás, diariamente eu tenho vários questionamentos a respeito de um monte de coisa da minha vida. Eu me arrisco, aí eu tenho medo, aí eu. Será que vai? Será que não vai? Mas qual é a grande questão disso? Quanto mais medo a gente tem, menos a gente faz as coisas. Então, eu acho que a grande virada da Decorando Emoções foi quando eu percebi que eu precisava me envolver com o meu negócio de uma forma profissa. Quando eu fui procurar cursos, quando eu fui procurar pessoas para me ajudar na parte financeira que eu não sabia. Aí a Decorando realmente aconteceu. Trabalho com doces. É possível eu inserir a decoração no meu trabalho com doces? Depende. Eu acho que quem faz uma coisa não faz outra, tá? Mas isso é um pensamento meu. Por quê? Porque eu acho que quem procura doces tem um perfil e quem procura festas tem outro. Ah, podem se coincidir? Podem, mas é uma coincidência. E quando você está falando com um público, quanto mais você souber dele, mais você direciona a sua venda. Então, essa história, ah, mas eu posso fazer, ah, Tati, não, eu quero fazer tudo, porque eu acho que dá para fazer. Isso daí é quem tem pensamento a muito curto prazo. Porque você consegue fazer hoje, amanhã, semana que vem, o mês que vem, mas e daqui a um ano? Você quer continuar fazendo isso? Então, eu acho que se você é muito boa em doces, que você foque no doce, que você possa orientar o seu cliente eventualmente, mas que você não se meta nessa área, que você foque em expandir o negócio que você é boa. Isso para mim é o mais importante. Ah, não, Tati, eu descobri que eu sou melhor como decoradora. Então, invista em decoradora e contrate uma confeitaria. Eu não acredito que duas coisas tão diferentes possam realmente deslanchar, a não ser que você tenha uma super equipe, né? Eu tenho uma amiga de fora de São Paulo que ela tem uma equipe com 40 pessoas trabalhando na cozinha dela. Aí é uma outra história. Mas na vida comum, na vida real, não é isso que acontece. O que mais, gente? Pergunta sobre o mercado de festas. Coloque sua pergunta aqui para mim. Coloque sua pergunta sobre o mercado. Ninguém tem perguntas? Como assim, gente? A maioria das clientes ficam me pedindo fotos e orçamentos pelo WhatsApp. Para nós é uma dificuldade, pois demanda muito tempo. Encantos de Sofia, por isso que eu gosto de site. Para mim, quando a pessoa me pede fotos, eu não vou falar para ela, peraí que eu vou aqui no meu arquivo ficar te mandando fotos. Não. O meu Instagram, aliás, sempre foi um Instagram 100% com festas da Decorando Emoções. Sempre. Por quê? Porque se a mãe falasse assim para mim, Tati, eu quero uma festa sua, e aonde que eu acho uma referência sua? Tá aqui meu Instagram. Eu usava o Insta como portfólio do meu trabalho e usava o site como portfólio do meu trabalho. Dentro do meu site eu dividia lá decoração de festa infantil, chá de bebê, batizado, maternidade. Então a pessoa olhava, ela já sabia o que ela procurava e ela ia nessas fotos. Porque fica impossível você ficar mandando fotos para o cliente a cada demanda dele. Ah, em relação ao orçamento, pô, se você acha que é viável, você pode mandar o orçamento pelo WhatsApp. Mas é aquela história, né? Quando você manda um orçamento pelo WhatsApp, simplesmente sem criar uma conexão com o seu cliente, a chance dele fechar é muito menor, ok? Quem tem perguntas, gente? Quem tem perguntas, coloque aí. Então, seria interessante fazer parceria com um fotógrafo? Dani, eu não sei em que parte
que eu falei de fotógrafo. Mas vamos lá, gente. Toda vez que vocês fizerem perguntas, por favor, coloca a pergunta completa, porque tem um delay gigantesco entre eu falar alguma coisa e eu ler. Mas a questão é a seguinte, vamos falar de fotógrafo um pouco, tá? Eu acho super importante o trabalho do fotógrafo. Super. Eu acho que fotógrafos bons têm olhares diferentes. O equipamento dele é melhor do que o seu. Você pode ter aí um portfólio muito bacana, né? Seja para uma festa real ou para uma festa que você vai fazer para colocar no portfólio. Eu acho o trabalho do fotógrafo essencial. Mas eu já tive algumas experiências negativas com fotógrafo. Por quê, Tati? Porque o fotógrafo não tinha o mesmo olhar do que eu, apesar de eu falar que eu queria aquilo, ele não fez. Aconteceu isso há pouco tempo atrás, uma cliente minha contratou o fotógrafo e as fotos ficaram horríveis. Eu falei para ela, olha, não valeu a pena você contratar essa pessoa, porque não tem o olhar para aquilo que é importante para uma festa, né? Então, não rolou. Qual é a minha sugestão? Que você contrate fotógrafo, confie nele, mas que você tenha fotos de backup. O que é fotos de backup? É aquela sua fotinho que você vai tirar com o seu aparelho telefônico ou com uma câmera e você vai garantir que você vai ter fotos daquela festa no ângulo que você quiser. Ah, Tati, eu não sei tirar foto. Gente, foto é treino. Qual é a minha sugestão para quem quer melhorar o olhar numa foto? Você vai lá, você pode ir no Pinterest, que é um local de fotos muito bacanas, e você vai começar a olhar as fotos que você mais gosta. Gostei dessa, maravilha. Gostou daquela foto? O que você gostou? Você gostou da iluminação? Você gostou do ângulo? Você gostou o quê? E começa a olhar. E aí, você vai fazer um exercício. Você vai pegar um objeto, olha eu de novo aqui com o meu furador. Você vai pegar um objeto, vai colocar o objeto na sua mesa e você vai fotografar esse objeto. Fica fotografando com o seu celular mesmo, cima, do lado, e aí você começa a perceber qual foto que você mais gostou e qual foto que você menos gostou. A iluminação estava boa, estava escura, estava clara, como é que estava? Faça esse teste com coisas pequenas dentro da sua casa, porque quando você chegar numa festa, você vai conseguir perceber essas diferenças. E aí você começa a treinar o seu olhar muito mais apurado. Essa é a minha dica com relação à fotografia, tá? O que mais, gente? O que acha ter bolos cenográficos com vela em loja de locação? Acho ótimo. Várias alunas minhas que têm lojas de locação têm bolos cenográficos, porque às vezes o bolo pode ser um entrave para a mãe fazer uma festa. Ah, eu não sei onde tem um bolo. Poxa, se você é locadora, você pode ter ali uma gama de bolos que sejam bolos mais neutros, que teoricamente dê para você usar em mais de uma festa, mais de um tema. Eu acho super válido, tá? Qual percentual de lucro você coloca em cima da sua decoração? Bom, é um equívoco você achar que você coloca um percentual de lucro em cima de alguma coisa. Esse é um conceito totalmente equivocado do mercado de festas. A gente coloca assim um percentual, mas esse percentual não chama lucro. Esse percentual chama margem de contribuição. Por que chama margem de contribuição e não lucro? Porque lucro é aquilo que sobra depois de você pagar todos os seus custos, incluindo custos fixos e custos variáveis. Então, quando você fala, o lucro que você coloca sobre a decoração. Tá, mas quem pagou o custo fixo? Ah, não sei. Então, não é lucro. Lucro é o que sobra quando você paga custo fixo e custo variável. Agora, quando você tem os seus custos variáveis, ou seja, aquilo que você gastou para fazer uma festa e você coloca uma margem em cima disso, essa margem não é margem de lucro, é margem de contribuição, porque é essa margem que vai te ajudar, que vai contribuir para você pagar os seus custos fixos. E isso é absolutamente variável, depende de empresa para empresa. Por isso que a gente fala dentro do Precific, né? Dentro do Precific, o sistema faz isso sozinho. Por quê? Porque você pode ter margens variáveis de acordo com o seu produto e, principalmente, você tem uma clareza dos números. Porque essa margem, para você definir essa margem, você tem que chegar no teu ponto de equilíbrio.
Você tem que saber quantas festas você tem que vender por mês para poder chegar no seu ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? É aquilo que você gasta e aquilo que você ganhou. Então, o ponto de equilíbrio é gastei 100, ganhei 100, ponto de equilíbrio. Não tenho nem lucro nem prejuízo. Essa é a grande questão. Então, essa margem absolutamente variável seria... não seria adequado eu falar qualquer número para você, porque dentro do Precifique a gente descobre que a gente pode trabalhar com uma margem de contribuição que não é lucro de 10% e a gente pode trabalhar com uma margem de, sei lá, 70%, dependendo do seu mercado. Então, não é desse jeito que se faz um cálculo correto de precificação, ok? O que mais, gente? Quem tem perguntas, coloque sua pergunta aí para a gente poder... já disse, gente, sempre coloque a pergunta inteira. Eu não consigo, às vezes a pergunta vem cortada, eu não consigo entender a pergunta. Então, eu sei que ele é trabalho, mas coloca a pergunta bonitinha, senão eu não consigo responder para vocês, tá? Tati, o que você acha das festas infantis interativas? Silva Belém. Eu acho que é super bacana. A festa para criança. Festas interativas existem nos Estados Unidos desde que eu trabalho com festas, desde que eu comecei. Lá em 2004, por exemplo, quando eu comecei a fazer pesquisas sobre festas, as festas lá sempre foram para crianças brincarem. Então, eu acho um conceito super bacana. É um conceito novo no Brasil, que muitos decoradores estão começando a desenvolver e eu acho muito bacana. A criança ela tem que se sentir parte da festa. Mas é aquela história, a gente tem que respeitar o desejo da nossa clientela, né? Porque muita gente ainda tem resistência. Porque é o seguinte, isso é uma questão cultural, tá? Quando a gente fala de festas nos Estados Unidos, a gente tem que pensar na cultura americana. Lá, as festas não são festas para adultos. Os adultos não se convidam, não tem essa história, vou convidar os meus amigos, não tem isso. Quem são os amigos? Os amigos do aniversariante. Não existe você comemorar com 100 pessoas uma festa infantil. Então lá funciona muito bem essa história de interatividade, porque a festa é para as crianças. Então, culturalmente, nem tem mesa, nem tem decoração, bolo, não tem essas coisas, não é cultural lá. E aí, quando a gente passa isso para a nossa realidade, a gente percebe que muitas vezes a mãe quer convidar 200 pessoas. E aí você vai fazer um cenário interativo para 100 crianças. Então tem que tomar cuidado com isso. Você tem que saber para quem vender as coisas, né? Porque o cenário interativo funciona quando a gente fala de festas para criança. Agora, quando a gente está falando de festas muito grandes, o custo disso realmente pode sair muito alto e pode afastar do seu cliente. Tati, você se incomoda com o preço da concorrência? Como lidar com esses que vêm e dizem ao cliente que faz por um preço menor? É o seguinte, gente, a concorrência sempre vai querer cobrar mais barato. Eu sempre sofri com isso, continuo sofrendo. Hoje o meu business é venda de cursos e a gente encontra aí no mercado cursos por um preço super baixo. E é aquela história, né? Quando você trabalha com uma concorrência de preço muito baixo, as pessoas que são conscientes, elas ficam muito receosas de contratar alguma coisa com preço baixo. Porque o preço baixo, ele é relacionado com a falta de qualidade. Ele é relacionado com a falta de credibilidade. Então, assim, aparece gente que vendendo mais barato? Sim, aparece. Vai ter público? Vai. Mas não é esse público que eu quero para minha empresa. Eu quero público de pessoas que conseguem raciocinar por que ela cobra mais caro. Pô, se ela cobra mais caro é porque ela está entregando alguma coisa que seja diferente. Ela está entregando para mim alguma coisa que não tem. Ela tá fazendo a diferença. Então, essa é a grande questão. O seu cliente, ele tem que olhar para você e falar assim, pô, mas se ela está cobrando mais caro é porque tem alguma coisa. Ela não ia cobrar mais caro para fazer o que todo mundo faz. É esse o pensamento, é esse o tipo de cliente que eu atraio para o meu negócio hoje. Aquele cliente que ele não olha o preço. Aquele cliente que olha o quê? O resultado que ele vai ter depois de passar pelo treinamento meu. Esse é o cliente que eu quero.
Não é o cliente que está preocupado, eu vou comprar um curso de, sei lá, 20, 30 reais e vou sair decorador. Não. Então, isso acontece com todas as pessoas, em todos os níveis, em todas as profissões, e é aquela história. O que eu posso fazer? Nada. Não posso fazer nada, não posso obrigar alguém a fazer alguma coisa comigo, mas o que eu posso fazer? Eu posso mostrar os meus resultados. Então, você que faz festa, você tem que mostrar os seus resultados. Como é que você faz isso? Você faz isso através das suas fotos e dos seus textos. Você escrever a história da festa, você envolver a pessoa que está lendo na história da festa. Isso daí tem uma diferença enorme. Porque se você está nas suas redes sociais postando a foto da festa e falando festa fofa, 25 mil pessoas estão fazendo, inclusive seu concorrente. Então, comece a pensar sobre isso, tá? Com os balões, você tem parceiros ou você mesma faz? Sempre tive parceiros de balões. Balões de látex. Balões metalizados, eu tinha o cilindro, porque o balão metalizado, quando você infla o balão com gazelle, você não tem uma parte artística do balão, né? Não existe uma grande técnica. Você simplesmente coloca o balão lá no bocal do gás, infla, amarra uma fita e tá, beleza. Não tem um trabalho artístico por trás disso. Então, para metalizado, eu sempre tive cilindro e eu sempre inflei os meus balões. Agora, para fazer guirlandas orgânicas, para fazer alguma coisa com balão de látex, eu sempre contratei pessoas. Mas eu entendo que em muitas regiões você não tem quem contratar. E aí você precisa aprender. E aprender direito, aprender com quem sabe. Porque eu tenho visto umas guirlandas ultimamente muito ruins. Tati, mas o cliente gostou. Poxa, mas não é o cliente gostar. É você fazer um bom trabalho. Sabe, assim, que usou o tamanho errado do balão, que não tem... Porque as pessoas acham, né? Chamam a guirlanda orgânica de arco desconstruído. E o Luiz da Cenário Balões, ele fala isso, né? Ele não gosta do termo desconstruído, porque o desconstruído parece de qualquer jeito. Quando, na verdade, existe uma técnica danada por trás de cada guirlanda orgânica que se faz. Então, eu acho que você tem que procurar se especializar, procurar um curso bacana, procurar entender como é que faz, desenvolver alguém para ajudar, porque fica muito difícil. Balão é muito trabalhoso, tanto que as empresas que eu contrato em São Paulo são empresas que já chegam com os balões inflados. Ninguém fica lá inflando 1, 2, 3 na data da festa. Não dá tempo, é muito trabalhoso isso. Então, eu acho que você ter profissionais bacanas ao seu lado é importante, mas se você não tiver quem contratar, que você se especialize com gente muito boa, tá? E o Luiz da Cenário Balões é uma pessoa excepcional. Eu estou estudando há uns 3 meses, pretendo ter meu negócio de locação. Sei que cada um tem o seu tempo, mas você acredita que uns 6 meses de estudo já dá para ter um start e se lançar? Ou é imaturo? Patrícia, não existe isso que você está me falando. Tem uma frase que eu gosto muito, é assim: comece antes de estar pronto. Estava conversando hoje... com quem? Sei lá, gente, eu falei com tanta gente hoje, conversei com alguém sobre isso. Foi com a minha amiga. Maria Juliana falou, ela virou mãe e aí ela teve um filho muito próximo ao outro e ela quer voltar para o mercado de trabalho. E aí eu dou maior força para ela é super inteligente, ela morou 9 anos em Londres, ela tem uma visão de mundo muito bacana. Eu falei, não, Ju, te apoio no que você precisar, tal. Aí ela falou assim, amiga, então eu tô estudando, tal, porque... eu quero começar já com o pé direito. Aí ela falou, mas eu ouvi uma frase que falava que a gente não precisa estar pronto para começar. Falamos hoje sobre isso. É exatamente isso. Não importa se são 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 mês, 1 semana. Você só vai saber se você está pronto depois que você começar. Existem várias coisas, por exemplo, o que é um protótipo, né? Quando você tem que desenvolver alguma coisa, um produto novo, uma peça nova, o que é um protótipo? É você fazer antes de estar pronto, para você ver se aquilo lá realmente funciona para você. Então, pouco importa se é
3 meses ou 6 meses. O que importa é que você saia do papel, que é a história do aprendedor, né? A pessoa aprende, 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 nunca se sente qualificado para se lançar e a vida passou. Então, Paty, ó, manda ver aí, tá? Não espera mais 3 meses porque você vai estudar mais 3 meses. Começa a se mexer, começa a levantar a bunda da cadeira e, ó, vai para o mundo, vai para o mundo. Você quer ter uma empresa de locação? Você já tem que saber aonde ela vai ser, quanto custa o aluguel, quanto você precisa ter de dinheiro de fluxo de caixa. Tudo isso daí já tem que estar, ó, fresquinho na sua cabeça, senão não vai adiantar. Você acredita que o bolo cenográfico perpetuou nas festas infantis? O que acha que pode sair do mercado? Bom, duas coisas, né? O bolo cenográfico, sim, é uma forma muito mais econômica do que um bolo de verdade. Desde que eu comecei a trabalhar com festa, gente, 100% com bolos de verdade, depois o custo disso é muito alto, né? E aí a gente começou a trabalhar com bolos cenográficos, mas a grande questão é a seguinte, não tem muito como a gente prever o que vai sair ou não. O que acontece no mercado de festas é que muitas vezes as coisas enjoam. Eu vou dar o exemplo do Provençal. O Provençal, ele veio devagarzinho, e Provençal, gente, existe há milhares de anos, tá? Ele veio devagarzinho, aí ele começou a aparecer, aí ele começou a se popularizar, aí aquilo pulverizou de uma tal forma que as pessoas começaram a não querer mais. Por quê? Porque o acesso daquilo era muito fácil. Qualquer mãe hoje tem acesso a Provençal. Ela vai numa loja de MDF, ela consegue comprar qualquer coisa. Então, a grande questão não é assim, eu não sei o que vai sair ou não do mercado. O que eu sei são coisas que vão ficar tão populares, que elas não vão ficar mais... Como é que eu posso dizer? As pessoas não vão mais querer. Quer um exemplo? Painel redondo. Ah, painel redondo, Tati, vai sair de moda? Uma hora vai. Por quê? Porque é feio? Não, porque as pessoas vão cansar, elas vão querer coisas novas. Então, esse é o grande lance. Agora, o bolo cenográfico é um item que, para a maioria das famílias e dos decoradores, é indispensável. Como é que você pensa numa festa de aniversário sem um bolo? Não tem como. Então, ele vai se modificando. Aparecerão os nakeds, aí aparecerão os bolos de massa corrida, aparecerão os bolos de EVA, e aí vai indo. Então, o ciclo se renova. Mas excluir um bolo, eu acho muito difícil. Agora, um estilo, uma peça específica, isso realmente as coisas podem sair quando elas se tornam muito pulverizadas. Ou seja, você encontra aquilo com muita facilidade. Tati, fala um pouco sobre parcerias. Faço contrato ou não? Gente, tô com uma coceira. Desculpa, vamos lá. Tati, fala um pouco sobre parcerias. Faço contrato ou não? Vamos lá, duas coisas. Parceria, eu, por exemplo, vou montar as aulas de decoração de festa do nosso curso, que a gente vai lançar no dia 30 de setembro, lá em São Paulo. Então, eu tenho os meus parceiros. Qual é a minha relação com esses parceiros? Poxa, a gente vai ter um curso, eu vou inserir o seu nome dentro do curso, a maioria deles também promovem cursos, então a gente vai inserir isso, eu vou te divulgar nas redes sociais, então isso é uma parceria. Nessa parceria a gente não tem contrato, eu não faço contrato com o meu parceiro, porque eu conheço todos eles, todos eles. Então é aquela história, quando você conhece